Olá, sou Fernando Santa Clara, professor do curso de Gastronomia da Faculdade Novo Milênio, e neste momento damos início ao Novo Normal, primeiro Congresso Interinstitucional Multidisciplinar. Uma parceria das faculdades promove Kennedy de Belo Horizonte, Novo Milênio e Vila Velha no Espírito Santo e Centro Universitário de Santana de São Paulo. Instituições que prezam por inovação, empreendedorismo e qualidade no ensino. Siga as nossas redes sociais. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha de vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo a prova online e garanta descontos exclusivos. Para mais informações, acesse os sites das faculdades que seguem abaixo. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema super interessante, que é vinho, não é? Afinal de contas, o vinho é uma bebida que vem aí com a humanidade, o vinho é uma coisa que aparece aí nos nossos contextos, e para falar disso, a gente recebe hoje o professor Franklin Pinheiro, que é pós-graduado em enogastronomia pelo Centro Universitário Senac Santo Amaro em São Paulo, graduado em gastronomia pela Faculdade Novo Milênio, Vila Velha do Espírito Santo, sommelier profissional e certificação 1 e 2 de Wine Spirit. Franklin, seja muito bem-vindo, e vamos falar de vinho, não é isso? Santé. Bom, falar de harmonização para mim é um grande prazer. A harmonização, quando tratada de forma profissional, em um restaurante, em um hotel, deve ser um trabalho minucioso. No entanto, em reuniões de encontros de amigos, é uma grande diversão. Você fazer a harmonização, combinar pratos, testar vinhos, para ver qual que vai ficar melhor. Então, é um hobby apaixonante, como é o vinho, né? Tem muita história, tem muita cultura. É verdade. O consumo no Brasil está crescendo. É animador. É interessante a gente entrar, então, né, Franklin, nesse rol de consumo de vinho aqui no Brasil, apesar de o vinho ser uma bebida, né, que vai ganhar corpos aí na Europa, mas hoje a gente está falando de consumo de vinho, principalmente aliados a pratos capixaba e mineiro, né? Isso é um processo muito bacana da gente falar. Mas antes da gente entrar, eu queria que você falasse para a gente, assim, o que é um bom vinho? Bom, Fernando, segundo a OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, temos hoje, no mundo, 5.000 variedades de uva. Se o assunto é beber, a gente costuma ter uma brincadeira que a gente fala assim, beber a solo, sem aquele compromisso de harmonizar. Aí, depende do seu gosto. Você começa de uma Pinot Noir, uma uva bem levezinha, agradável, e termina lá em um Syrah, em um Cabernet Sauvignon. Aí é o gosto da pessoa. O melhor vinho é o mais caro? De jeito nenhum. O melhor vinho é aquele que cabe no nosso bolso. Muito bom apontamento, Franklin, porque a gente está vendo um aumento de consumo dos vinhos e isso está diretamente relacionado a um barateamento que houve, né, no acesso aos vinhos. Quando nós fizemos nosso curso de gastronomia, há alguns poucos anos, que a gente não precisa revelar aqui agora, o acesso aos vinhos era bem diferente, tanto em termos de variedade, quanto em termos de preço, né? Enquanto Sim. hoje a gente tem o Brasil inserido nesse cenário, eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho disso. Como é que o Brasil ele entra nesse cenário de produção de vinhos e como é que isso acontece aqui? Pois é, Fernando. Excelente pergunta. Porque hoje no cenário, a gente sabe que o grande produtor de vinho do Brasil está no sul. No entanto, nós estamos falando muito mais diretamente para público do Espírito Santo e de Minas, né? Que estão produzindo vinhos. Aqui no Espírito Santo e Santa Teresa, eu tenho Tabocas, que produz vinho fino, de qualidade, uva vinífera, e Minas também. Várias regiões de Minas produzindo uvas e fazendo vinhos de extrema qualidade.
Franklin, recentemente, inclusive, espumantes do sul do Brasil foram premiados, né? Fala pra gente um pouquinho mais dessa história, como é que são essas premiações e como é que esse vinho ficou tão bom aqui, assim, no Brasil. Então, a, a, a principal região produtora de espumante do mundo, tá? É uma grife, né? Se fala muito champanhe, é uma ostentação, uma bebida cara, tá? No entanto, o nosso Rio Grande do Sul só não tem o frio que Champanhe tem, mas chove como a região de Champanhe, tá? O pouco frio que tem já é capaz de dar uma extrema acidez à uva, tá? E é exatamente essa acidez que dá frescura ao espumante, ao champanhe, tá? E o nível de qualidade, Fernando, é muito grande, tá? Só para você ter uma ideia, dos concursos que vêm acontecendo na Europa, tá? Os nossos espumantes sempre estão figurando entre os 5 melhores, tá? E olha que concorrendo com quem? Tá? Com champanhe francês, com Franciacorta italiano, com cava espanhol, tá? O Brasil, de fato, está muito bem posicionado no mercado internacional quando o assunto é espumante. Eu fico muito feliz por constatar essa realidade alguns anos depois da gente começar com a gastronomia aqui no Brasil, porque a gente, de fato, está inserido nesse cenário, né? Isso é muito bacana. Mas vamos Sim, começar a falar de uma coisa importante aqui também, que é a harmonização, né? A gente fala dos exato. vinhos, a gente fala das uvas, mas como é que funciona a harmonização, Franklin? Então, Fernando, tá? Nós temos gastronomias diversas. Francesa, italiana, portuguesa, tá? A brasileira. Tá? No Brasil, a gente fala de gastronomia capixaba e mineira. Tá? E temos toda essa quantidade de uvas, 5.000 variedades, tá? Que proporciona, sempre vai ter uma uva para cada prato. Tá? A princípio, a harmonização se dá por similaridade ou por contraste. Ou também podemos dizer, tá, a questão da cultura enogastronômica. Isso é muito bacana. Tá? É parâmetro. Quando você tiver se deparar com um prato, tá, você fica em dúvida, que vinho que eu vou colocar, tá? Pensa naquela região, o que eles fazem lá. Na Europa, isso é uma prática comum. Tá? Então, você vai... Um bacalhau. O português logo pensa em vinho verde, frisante, que fica perfeito. É um exemplo. O francês, quando faz lá o coq au vin, tá? Ele usa, às vezes, Merlot, usa Pinot Noir. Tá? Você já, a partir desse momento, você já criou uma similaridade, tá? Porque você já usou na cocção o mesmo vinho que você vai beber. Tá? Isso facilita um tanto. Então você tocou em processos de harmonização muito importantes, que são similaridade e contraste. Explica um Exato. pouquinho melhor. Eu já entendi que similaridade tem a ver do uso do vinho que a gente usou para cozinhar e que a gente vai depois harmonizar. É isso mesmo? Fala mais para gente, Isso. Fran. Tá? Fernando, similaridade eu posso fazer principalmente com sobremesa. Tá? Doce com vinho doce. Tá? No entanto, tá? Em cocção, eu usando esse vinho na preparação do molho, tá? Na marinada, eu já criei, assim, e também pela questão aromática. Então, pensa em um prato que você está sentindo um aroma e que você, na hora que está preparando aquele prato, você fala assim, é aquele vinho, que você já conhece aquele aroma. Tá? Isso também é similaridade. Ok. Por contraste, eu vou te dar 2 exemplos interessantes também. Tá? A nossa muqueca capixaba, que entra o coentro, que tem aquele toque herbáceo do prato, né? Tá? Aí nós vamos precisar de um vinho branco com acidez elevada. Por que essa acidez vai dar frescor ao vinho, tá? E vai contrapor o herbáceo do coentro. Tá? Mas vamos lembrar, tá? Peixe, tá?
pede vinho branco com frescor, tá? O vinho deve ser jovem, tá? E ter uma boa acidez. Sempre quando você pensar em boa acidez, pensa numa região fria. Tá? Aí, por exemplo, a nossa moqueca capixaba, tá? Já virou até uma marca, tá? Você colocar Sauvignon Blanc, tá? Aí vamos pensar, França, Vale do Loire, Nova Zelândia, tá? E região de Casablanca, no Chile, tá? Que tem essa característica de uma boa amplitude térmica. E o que é isso? Uma boa insolação durante o dia, para você ter açúcar e produzir álcool, e ter frio à noite, para você obter a acidez necessária. Tá? Essa é uma harmonização por contraste. Mas vamos pensar em uma segunda. O capixaba gosta muito de vinho tinto. Deveríamos gostar de branco, tá, Fernando? Tá? Porque no clima muito quente, tá? E o branco é mais refrescante. Tá? No entanto, é uma questão cultural, difícil de mudar, né? Se toma vinho tinto no calor. Tá? E quando você tem uma picanha, que é aquela carne com gordura, suculência, tá? Aí você vai precisar de um tinto com tanino. Tá? Uma coisa equilibra a outra. Só para a gente entender melhor isso. Quando você toma um tinto tânico, encorpado, tá? A astringência desse vinho, tá? Ele vai te dar sensação de sequidão na boca. Aí você vai precisar de uma carne com gordura, suculência, para lubrificar aquilo que ficou seco. Também é um contraste. Perfeito. E eu lembro que a gente teve uma conversa recentemente e você me ensinou uma coisa que eu não sabia, essa coisa do tanino com a gordura, mas também tem outras associações, né? Umami, outros sabores. Fala pra gente de todos esses sabores, por favor. Exato. Tá? Umami, tá? É o quinto sabor. Depois o Fernando vai até complementar a minha fala, mas tá? Foi descoberta lá de um cientista japonês. Tá? E o umami, tá? Vou citar exemplos de cogumelo, algas marinhas, tá? Isso são umami. Tá? Nesse caso, você vai precisar de um vinho menos tânico e com mais fruta. Tá? Porque se você colocar nessa situação um vinho muito tânico, vai dar sensação de amargor na boca. Ok. E a questão do herbáceo também que você falou agora há pouco, quando o prato ele tem características muito herbáceas, a gente contrabalanceia ele com o quê mesmo? Com o branco, de boa acidez, para dar aquele frescor e dar equilíbrio na harmonização. Beleza, É que bom que você está interessante, me né, ensinando. Fernando, falar em harmonização, porque você tem um vinho espetacular, um grande prato, a harmonização deu errado, tá? Você estragou o vinho, estragou o prato. Tá? Aí o prazer foi embora. Tá? E se a gente estiver tratando disso profissionalmente, isso jamais pode acontecer. Tá? Porque o cliente, quando vai no restaurante, ele está buscando prazer. Tá? É e você verdade. estragou. E uma coisa que chama atenção, assim, tem duas perguntas que são várias as perguntas que estão aparecendo aqui. Gente, eu juro para vocês, eu estou anotando tudo, vou fazer o professor Franklin já já, mas tem duas perguntas que eu acho que são chave para a gente poder entender esses processos. A primeira, Franklin, que é uma curiosidade pessoal, mas que eu acho que muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live também têm, é o uso do espumante. A gente sabe que o espumante, muitas vezes, ele funciona como um coringa, ou pelo menos a gente ouviu falar isso. Isso é verdade? A gente pode harmonizar o espumante com um monte de prato mesmo? Como é que funciona? Me conta. Olha, Fernando, pode sim. Tá? O espumante, tá? Ele tem uma elevada acidez. Tá? Sempre quando você estiver diante de um vinho muito ácido, tá? Você se refere a ele da seguinte forma: tá? Isso é um vinho gastronômico.
Tá? Então, a acidez facilita. Tá? Essa acidez pode estar acompanhando uma carne vermelha, uma carne branca, um peixe, comida japonesa. Tá? Então, o espumante é um coringa. Nas minhas provas com os alunos, eu nem permito, porque não tem graça. Porque a resposta já está dada, né? Mas que bom que para a gente aqui na live já tem essa resposta dada. E uma outra coisa, Então, Franca, que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a gente fala da formação de Espírito Santo em Minas Gerais, a gente vê algumas diferenças crassas, principalmente no Espírito Santo em relação à região litorânea, que a gente vai ter um elevado consumo de frutos do mar, a gente vai ter um elevado consumo de coentro, a gente vai ter um elevado consumo de salsa, de tomate, né, que são coisas bem frescas. E na região de interior do Espírito Santo, a gente já vê uma culinária mais similar com a culinária mineira, que é uma culinária mais gordurosa, que é uma culinária de sabores mais intensos. E aí a nossa live é se propor a harmonizar com pratos capixabas e mineiros. Quais dicas exato. você pode dar para a gente nisso aí? Olha, a gastronomia mineira, o capixaba adora, né? E, tá? Por exemplo, o leitão à pururuca, amado no Espírito Santo. E aí você vai precisar, sim, de um vinho mais consistente, mais estruturado, tá? Com bom tanino. Tá? Então, é a prática. Lembrando, Fernando, que a sua pergunta foi muito bem feita, porque às vezes existe um tipo de perguntas cabulosas que a pessoa vira para você e fala assim: eu vou fazer um franguinho, combina com o quê? Não sei. Tá? Qual o ingrediente que você vai compor esse prato? Tá? Qual a forma de cocção? Tudo isso é importante, tudo isso soma. Tá? Porque vamos pensar, você fazendo um galo, tá? Então, vou dar o exemplo do cocovan, tá? E você faz esse galo na panela de pressão. 40, 50 minutos está pronto. Prato sem graça, né? Tá? Mas faz um cocovan com a cocção de 5 horas, tá? Aí, como o sabor muda? Tá? Isso deve ser pensado na harmonização. Tá? Então, a cocção lenta vai dar muito mais sabor ao prato, tá? E eu preciso de um vinho para contrapor isso aí, com a mesma condição. Tá? Então, se eu pegar um vinho muito leve, tá? O prato vai atropelar. Tá? Então, a harmonização, a gente fala muito em peso também. Tá? Então, você tem um prato como a feijoada, você tem que ter um vinho de muita estrutura, tá? Porque ali o sabor é muito forte, tem muita gordura, tá? Então, se deve pensar nesse sentido. Tá? O peso é fundamental. Tá? Ok. Da mesma forma que você pega uma salada, tem que ser um vinhozinho levezinho. Bom, é bem importante a gente pensar essas correlações, né? Eu quero Ah. dizer que eu estou anotando tudo aqui da aula também, porque eu estou aprendendo, tá, gente? Então vocês anotem aí, porque eu também estou aprendendo. A Carol Ciccone, inclusive, Carol, um beijo para você, que saudade. Ela fez uma pergunta, Franklin, que eu acho que é muito interessante, assim. Inclusive, é um dos incômodos que a gente coloca, né? Dessa coisa do espumante ser um vinho que pode servir para muitas coisas e tal, mas ela falou assim: e no caso dos pratos apimentados, o espumante é uma boa pedida? Olha, Fernando, pratos com pimenta, pimenta não é um bom ingrediente com vinho. Tá? Então, você fala assim, mas eu posso mudar a ficha técnica do prato? Às vezes não. Não deve pensar em fazer isso. Você deve usar com parcimônia. No entanto, a pimenta, ela potencializa o álcool do vinho, tá? E vai fazer com que esse vinho fique mais alcoólico. Tá? Você tomar um vinho alcoólico é desagradável. Então, a harmonização não vai ficar legal. Tá? Esse é um dos Ok. cuidados que tem que ter.
Muito importante. Então, Carol, espero que esteja respondido aí para você e para as outras pessoas que estão aí também. E, Frank, você preparou uma surpresa para a gente hoje, não é isso? Então, é, hoje, se estivéssemos tendo aula normalmente, estaríamos fazendo essa harmonização ao vivo. Tá? Porque nós fizemos pratos de Minas, do Espírito Santo. Tá? Aqui a harmonização vai acontecer ao vivo. Estamos muito chique, então vai lá preparar a harmonização para a gente, enquanto a gente fica aqui. Pessoal, eu vou segurar aqui um instantinho, enquanto o professor Franklin vai se posicionando lá. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, de todas vocês. Muito obrigado, as contribuições estão aqui. Tá cheio de pergunta, né? Eu só estou dando uma filtrada um pouquinho nas questões, exatamente por conta da temática da nossa live, né, da nossa aula de hoje, mas a gente está aqui para poder trazer essas questões à tona mesmo, né? Mais cedo alguém perguntou assim, e o vinho de jabuticaba? Eu não sou professor de enologia, mas é se você responder. Vinho, por definição, gente, é o produto fermentado da uva. Então, vinho de jabuticaba, vinho de laranja, vinho de morango e essas coisas, elas fogem à definição do vinho. Tá? Isso é uma coisa bacana da gente ter em mente também, beleza? As outras questões que estão aparecendo aí, eu não vou saber, claro que não, respondê-las agora, mas eu quero trazer algumas curiosidades para a gente poder falar aqui. A Isabel, inclusive, disse que em breve a gente vai harmonizar, né, tudo isso junto. Olha as imagens maravilhosas aí da mesa do professor Franklin. Só antes do Franklin entrar, deixa só eu falar um pouquinho do umami, que eu acho que isso é uma coisa importante da gente saber, né? Tradicionalmente pensavam-se 4 paladares, né? O ácido, o amargo, o doce e o salgado. Desde 1908, entretanto, um cientista japonês ele percebeu um sabor diferente num dashi, num caldo de peixe que ele estava tomando, e ele registrou isso. À época não se tinha tecnologia suficiente para poder falar disso, mas hoje a gente tem, e desde 2002 o sabor umami ele é um sabor reconhecido. E aí o professor Franklin falou, né, de onde é que vem o umami. Importante a gente reforçar dos queijos, né, o tomate, inclusive a harmonização de vinhos com queijo tem que se levar em consideração essa questão do umami. A gente vai ver isso com o professor daqui a pouco. Então nós estamos vendo essas imagens ótimas aí. E aí, Franklin, eu te chamo, vamos começar então a falar dos processos de harmonização aí? Olá, Fernando, com grande prazer. Fique à vontade, querido, vamos lá. Nós temos hoje uma muqueca capixaba. A muqueca capixaba, eu já falei com vocês, ela entra mesmo coentro, que dá o toque herbáceo ao prato, e por isso eu vou precisar de um vinho branco com acidez elevada. Tá? Hoje, eu tenho aqui o Chardonnay, tá? Que o Vinícius está aí filmando, tá? E temos um Pinot Grigio, tá? 2 vinhos italianos. A princípio, eu pensei em fazer a harmonização somente com vinhos brancos. Tá? Eu vou colocar tinto também. Tá? Mas a ideia é Espírito Santo e Minas, tá? Entraria vinhos nacionais, tá? Mas vamos lembrar que a nossa cultura enológica é italiana. Tá? Quem trouxe a cultura de produzir vinho no Brasil foi a imigração italiana. Então, natural que entre vinhos italianos. Tá? Bom, como eu falei para vocês, eu preciso de um vinho branco, tá? Com acidez elevada. Aí eu citei o exemplo do Chardonnay. Quando eu estou falando em Chardonnay com vocês, tá? Eu estou pensando em região que faça frio. Tá? Então, um Chardonnay da Borgonha, tá? Um Chablis, tá? Esses vinhos vão ter uma acidez muito boa. Tá? Bom, eu falei de algumas regiões, tá? Vale do Loire na França, Nova Zelândia,
tá? Casablanca, no Chile, mas eu tenho outras opções. Tá? Então, Sauvignon Blanc já é um clássico no Espírito Santo, todo mundo fala em Sauvignon Blanc com muqueca, tá? Mas vamos pensar em dar um toque mais sofisticado? Vamos pensar no Riesling alemão, lá da região do Reno, tá? Chamado Riesling renano. Tá? Então, também fica espetacular com esse prato. Tá? Bom, muito se fala em, olha, peixe não combina com vinho tinto. Tá? Olha, o peixe não combina, não é com a cor do vinho, não. Tá? Eu costumo fazer uma brincadeira, falar assim, olha, o peixe não é racista. Ele pode ir com branco, tinto, rosé. Claro que não em forma de muqueca. Se eu fizer uma muqueca, uma peixada, aí sim, eu preciso de um branco com acidez elevada. Mas vamos pensar num peixe de carne gordurosa, que eu posso assar, grelhar, tá? Aí um salmão, um surubim, um robalo. Tá? Eu grelhando esse peixe ou assando, tá? Eu posso sim colocar ele com tinto. Tá? Quem é o inimigo do peixe? Tá? É o tanino e não a cor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui hoje, tá, o salmão, tá, que eu vou harmonizar com o Pinot Noir. Tá? Por que o Pinot Noir? Tá? Nesse momento, eu estou colocando um tinto de tanino muito baixo. Não vai brigar. Tá? Olha, é uma das melhores harmonizações que existe. Salmão com Pinot Noir é top. Tá? Então, não existe essa preocupação. Tá? Por isso que eu falei lá no início, ó, forma de cocção. Tá? Então, aquele mesmo peixe que eu posso fazer uma peixada ou uma muqueca, mas se eu grelhar e assar, tá? Vai ficar perfeito com tinto de baixo tanino. Ok? Tá? Bom, vamos aqui para nossa torta capixaba. Torta capixaba. E a nossa torta capixaba vai entrar um rosé. Bom, também eu comentei com vocês a questão da cultura enogastronômica. Cultura enogastronômica é aquela vivência de anos de preparo. Tá? Então, é importante a gente pensar na cultura de outros povos, o que são feitos lá. Olha, tem uma frase que eu gosto muito e está ligado a isso. Tá? Tem uma enóloga portuguesa chamada Felipa Pato. E ela tem uma frase, tá? Eu vi essa frase da Felipa Pato há mais de 10 anos, nunca esqueço. Tá? Faço vinho a pensar na comida. Tá? Então, faço vinho a pensar na comida. Tá? O que acontece? Isso tem uma história. Tá? Ela é uma enóloga lá da região da Bairrada. Tá? E lá tinha um prato tradicional, muito cultuado em Portugal, que é o leitão da Bairrada. Tá? E esse prato era difícil de harmonização. Tá? E os enólogos dessa região foram buscar fazer um vinho que combinasse com esse prato. Tá? E, de fato, foi a Felipa Pato que ela fez um vinho de uma uva portuguesa chamado Baga, tá? Que ficou perfeito com esse prato. Então, isso é cultura enogastronômica. Serve de parâmetro. Não esqueçam disso. Tá? Eu comecei a falar nisso porque quem começa a produzir rosé? Provence, na França. Por quê? Os pratos provençais têm a chamada ervas de Provence. Tá? E esse rosé, tá? Ele é um intermediário
entre um branco, tá, e um tinto mais leve. Franklin, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que é bom para a gente esclarecer para as pessoas também, né? Principalmente para quem está entrando nesse universo agora. Até então a gente tinha falado dos vinhos tintos, dos vinhos brancos, e agora com a torta você colocou o vinho rosé. Acho que é uma questão legal para você dizer assim, qual a diferença de um vinho branco, de um vinho rosé e de um vinho tinto em termos de produção? Então, o branco, normalmente, ele é fermentado. Viu, Fernando? Se eu fosse falar de fermentação, que está muito, é um tema muito atual. Tá? O Tiago trabalha muito produzindo pão, a Malu. Tá? Então, fermento, hoje a gente tem 3 tipos de fermentos. O selvagem ou o indígena, é aquele que está lá na uva. É interessante, olha as histórias que você ouve. Eu estava, numa determinada época, em um supermercado, e vi uma pessoa falando assim, não compre essa uva, está cheio de agrotóxico. Não é agrotóxico. Aquela cerinha branca chama-se pruína. Qualquer fruta que tiver açúcar e tiver pruína, naturalmente vai ter leveduras selvagens. A colheita da uva ela deve ser feita cuidadosa, por quê? No transporte, se você esmagar, você já detonou o processo de fermentação em um ambiente não apropriado, porque não é higiênico, sujeito à contaminação. Bom, aí nós temos a segunda levedura, aquela criada em laboratório. Tem uma que é muito utilizada, chama Saccharomyces cerevisiae. A Saccharomyces cerevisiae, ela é utilizada na produção de cerveja, de cachaça e de vinho. Então, se usa muito. Então, a Saccharomyces é aquela comprada em indústria, para vinícolas que produzem grande quantidade. Então, essa é... No entanto, como nós falamos, está muito... É uma questão que é temática no momento, a produção das próprias leveduras. Então, vinícolas vêm produzindo, principalmente produtores orgânicos e biodinâmicos. Então, o cara, com todo cuidado lá, ele vai produzir as leveduras que ele vai utilizar na fermentação do seu vinho. Bom, o branco deve ser fermentado sem a casca. O rosé é um intermediário. No processo de fermentação de um vinho tinto, existem 2 processos que ocorrem paralelamente. É você fermentar e macerar. O que é isso? Eu estou fermentando o tinto com contato da casca. Essa casca para o tinto é fundamental. Por quê? Ali, eu vou subtrair antociano, que é responsável pela cor do vinho, os polifenóis, e o tanino. Então, o tinto obrigatoriamente deve ser produzido, a fermentação tem que acontecer com o contato com a casca. Entendi. Bom, o rosé, ele é um vinho que também vai ser fermentado. No entanto, a maceração é curta. Eu começo a fermentar, quando ele atingir aquela cor rosada que o enólogo pensa em dar ao vinho dele, aí o que ele faz? Ele separa o líquido da casca. A fermentação continua, no entanto, deixa de subtrair o antociano, que é responsável pela cor do vinho. Perfeito. Então, o pessoal que estava com dúvida aí dos processos, né? Eu vi muita gente falando que tem dúvida de como harmonizar os rosés, principalmente. Então, acho que é essencial a gente entender
esse processo de funcionamento, até para a gente poder treinar, e uma coisa que o Franklin falou mais no começo, que a gente tem que ter em mente, né? A harmonização é uma experimentação, né? Já que a gente não está fazendo isso no âmbito profissional. Mas, Franklin, pode voltar a falar aí dos seus pratos, eu vou deixar você poder terminar as suas Ok. harmonizações, tá bom? Bom, tá. Nós temos ali um prato que é a carne vermelha, tá? E essa carne vermelha, ela vai ser servida com tinto mais tânico. Vamos lembrar, tá? Observe que tudo que eu estou falando, eu estou mencionando regiões e cultura de outros povos. Tá? Você fala assim, vamos fazer uma boa picanha. Tá? Vamos pensar no argentino, que coloca o Malbec dele com a picanha, com o bife de chorizo feito por eles, tá? O churrasco uruguaio, que ele coloca o taná. Tá? Então, a carne está ligada diretamente quando carne vermelha, a vinho tinto. Tá? Mas lembra que eu falei com vocês no início, tá? Ponto de cocção é fundamental. Tá? Então, uma carne vermelha, que eu preciso de gordura, suculência, tá? Ela vai ser mal passada. Tá? Esquece aquela pessoa que... Tá? Eu falo assim, olha, chegou chato no churrasco. Você faz aquele pedacinho de carne bem passado? Se eu estiver fazendo a carne, eu vou ficar para morrer, tá? Porque fazer um churrasco, tá? Bem passado, tirar a gordura e a suculência dessa carne, para mim estragou o prato. Tá? E em harmonização, impensado. Uma carne sem gordura, sem suculência, vai ficar sem graça, tá? E não vai equilibrar com vinho. Tá? Bom, tá? Aí o exemplo aqui de um filé mignon com fritas. Tá? Aqui ficou um prato bem brasileiro mesmo, que entrou arroz, feijão. Tá? Brasileiríssimo, Tá? Só uma inclusive, tá super curiosidade. apetitoso. Tá? O Fala. feijão que vocês estão... O feijão que vocês estão vendo aqui nesse prato também tem tanino. Olha, isso é Então, o uma feijão tem boa, essa Frank. característica. Tá? Aí, no nosso caso, tá? Esse prato aqui, como tem uma carne vermelha mal passada, tá? Eu vou colocar o tabocas, tá? Para prestigiar, tá? O nosso produtor capixaba. Muito bem, Porque parabéns aos capixabas que estão produzindo, não tem inclusive, como, né? né, Fernando? Tá? Olha, tá? Nós que transitamos no meio da gastronomia, nós estamos sempre torcendo um pelo outro. Você nunca vai Isso é falar um assim, ó, fato. fulano montou um restaurante e deu errado. Tá? Dói nosso coração. Tá? Claro, perdemos E todos, perde a gastronomia espírito-santense, perde a gente, né? Exatamente. Tá? São pessoas muito próximas da gente, que normalmente passou pela nossa faculdade. Tá? E aí você deixar de prestigiar, de torcer por essas pessoas. Tá? Então, um Cabernet Sauvignon de Santa Teresa, tá? É em harmonia com a nossa carne vermelha. Beleza, Tá? boa De dica. Minas, tá? De Minas eu coloquei um feijão tropeiro, que poderia também perfeitamente estar nesse prato, com a carne vermelha. Tá? Bom, aí, tá? Vamos falar de duas sobremesas agora. Tá? Eu lembrei da sobremesa de Minas, tá? A ambrosia. Tá? E a Boa ambrosia... lembrança, Tá? Franklin, boa Tá? lembrança. Aqui, ó. Nós vamos harmonizar, tá? Com um vinho chamado Colheita Tardia. Tá? Que é um branco, tá? Doce, próprio para sobremesa. Tá? Então, olha, eu coloquei esse Aurora aqui,
que é uma colheita tardia, que custa menos de R$ 30, mas com muita qualidade. Bom, aí a nossa segunda sobremesa, tá? Não por acaso, eu e Fernando já estávamos falando dos nossos amores, tá? Por pessoas da nossa área de gastronomia, tá? Mas em especial, tá? Se foi aluno nosso, muito mais ainda. Tá? E a Mirka, tá? Foi nossa aluna, tá? É empresária hoje, bem sucedida. Tá? Essa sobremesa é Petit Connet, tá? Uma sobremesa de nome francês. Tá? E vai fazer sucesso no Brasil todo, pode estar certo disso. A Mirka já vem participando de algumas feiras e com muito sucesso. As pessoas que têm provado têm gostado muito. Vem aqui falar um pouquinho. Bom, a Mirka foi nossa aluna e ela, criação dela. Então, aqui na nossa sala hoje, todo mundo foi aluno do Novo Milênio. Tá? A Mirka, a Juliana, a nossa Ju, tá? Que também fez gastronomia na faculdade. Tá? Até o Vinícius, que é cinegrafista, estudou na Novo Milênio. Tá? Então, aqui todos são Novo Milênio. Fala um pouquinho da sua delícia. A Mica Buffet já existe há muitos anos, há 13 anos, e eu fui para Novo Milênio para me especializar mais ainda, para me colocar mais profissional no mercado. E aí eu tive a ideia de montar o Petit Connet, que esse cone é o pequeno cone. Ele tem na versão doce e salgado. Claro que os professores me ajudaram nessa diversão, né, nessa criação também. Então, temos aqui hoje o Petit Connet, o novo sucesso para você. Vinícius, tá? Eu não poderia deixar de agradecer, tá? A Itália Wine, tá? Que nos cedeu, gentilmente, os vinhos para a harmonização. Tá? Muito obrigado à Itália Wine. Tá? Com certeza vai ser um novo parceiro da Faculdade Novo Milênio. E tá? A gente quer muito, tá? Estamos torcendo o quanto antes para que esse problema acabe. Nós queremos fazer esses eventos, tá? Presenciais. Precisamos voltar com os eventos presenciais, né, Frank? Já estamos sentindo saudade de trabalhar junto. Urgente, tá? Porque a gente quer ver o rosto do aluno, quer ver o sorriso do aluno, a satisfação. Tá? Isso então, é a gente estamos rezando para que isso acabe logo e para que a gente possa fazer eventos presenciais. Mesmo. Estamos aí já caminhando para os finais da nossa live, né, Franklin? Faltam só 3 minutos para a gente poder acabar. Então, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua participação, pela generosidade das suas explicações. Muito, muito, muito obrigado, Franklin. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. O evento que a faculdade está fazendo é extremamente produtivo, tá? Nesse momento, principalmente, que as pessoas estão em casa, sem poder sair, tá? Qualquer evento cultural, tá? É quase uma vacina. Pelo menos espiritualmente. É isso aí. E a questão cultural, quem faz é a gente, às vezes experimentações, quem faz é a gente, né? Então, Franklin, muito, muito obrigado aí por dividir com a gente. Espero que logo a gente possa se ver na faculdade. Fernando, foi um prazer muito grande dividir com você. Obrigado, querido. Pessoal, então, além de agradecer a participação do professor Franklin, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui hoje, nesse assunto que é super relevante para a discussão da temática da gastronomia na contemporaneidade, né? Nós queremos agradecer a você também aí de casa que está assistindo, lembrar que esse congresso ele acontece até o dia 24 de julho, com temas imperdíveis. Nós falamos de todas as áreas
que as faculdades já citadas oferecem dentro dos seus cursos. Então, acompanhe a programação do evento, esteja com a gente no evento, né? E para você que já é aluno, que está acompanhando essa live, conheça a campanha Amigo Indica Amigo. Se você indicar um amigo para estudar com a gente na instituição, você ganha desconto na sua mensalidade. Quanto mais amigos você indicar, maior será o seu desconto. Não perca o período de rematrícula, com condições totalmente especiais para vocês. Por essas e outras informações, vocês podem consultar nos sites das faculdades que passaram aqui embaixo até agora. Eu deixo a vocês um forte abraço, um beijo enorme aos estudantes que estão aí, aos ex-estudantes que estão aí. Muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima. Tchau!